Chegou a hora de montar o seu banheiro e surge aquela dúvida: qual é o melhor tipo de cuba? Nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de cuba existentes e você vai conseguir escolher aquele que é o mais adequado para o seu banheiro. Olá, meu nome é Elaine Massuca, eu sou arquiteta e você está no canal Arquitetos Apaixonados. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um pouco sobre os tipos de cubas existentes no mercado para que você consiga escolher o modelo ideal para o seu caso. Modelo de cuba número 1, cuba de louça embutida. Esse é o modelo de cuba mais tradicional, mais fácil de você encontrar no mercado. É a cuba de louça que é colada por baixo da bancada. Então, ela é mais fácil de limpar, você tem a facilidade do custo, que é mais baixo, mas tem algumas desvantagens. A primeira delas é que você não consegue imprimir uma personalidade no banheiro, porque ela é um desenho mais tradicional. O segundo ponto é a válvula de escoamento, que fica aparente, que é uma coisa que a gente gosta de esconder também nos projetos mais arrojados. E o terceiro diferencial dela, que eu acho uma desvantagem em alguns momentos, é o fato de você nunca conseguir harmonizar a cor da cuba com a cor da bancada. Porque você está trabalhando com materiais diferentes, então você tem um granito, um mármore, um silestone na bancada, e quando chega na cuba, sempre vai dar uma diferença de tonalidade, por mais que você tente harmonizar. Tipo de cuba número 2. Cubas de apoio, semi-encaixe e sobrepor. Esse tipo de cuba é feita de diversos materiais, você encontra de louça, de vidro, de acrílico, de madeira, existe uma variedade muito grande. Qual que é o diferencial desse tipo de cuba? Ela é uma cuba que é colada por cima da bancada, por cima da pedra, então ela cria um volume. E esse volume muitas vezes vai criar a identidade do banheiro, você tem uma peça ali que vai chamar a atenção do olhar. Por outro lado, é uma peça que você vai ter um outro tipo de desvantagem, né? Quando a gente está lavando o rosto, a gente costuma espirrar um pouco de água para fora. Então, quando a cuba tem essa borda saliente, que avança para cima da pedra, você não consegue jogar água para dentro dela. Então, vai acumular água em volta. Outro ponto importante, se você tiver uma bancada pequena, não é ideal usar esse tipo de cuba porque ela ocupa muito espaço, então você não tem muita área para colocar um porta-escova de dente, um perfume. Então, para apartamentos, por exemplo, eu não indico. Uma vantagem é que ela imprime uma personalidade no ambiente, né? Mas são peças também que são mais caras porque tem um design arrojado. Há outro detalhe importante. Nesse tipo de cuba de apoio, como ela tem esse volume para cima, você precisa de uma torneira diferenciada. Então a gente costuma usar a torneira que se chama bica alta, que ela tem um pescoço um pouco mais longo, se você for instalar ela na pedra. Existem as cubas de sobrepor e de apoio que ela já vem com uma posição certa para você colocar a torneira. Então aí você também tem um modelo específico de torneira, ou então optar por fazer a instalação da torneira na parede, que fica bem charmoso também, mas aí nesse caso você tem que estar com a medida exata do ponto de água, né? Porque se você está com o ponto por baixo da bancada, você tem um ajuste ali no flexível, onde sai a água, que você consegue ajustar. Mas sendo na parede, precisa estar no eixo certinho da cuba, da torneira e do esgoto. Nas cubas de semi-encaixe, o diferencial dela é que ela avança um pouco para frente da bancada. Então ela é ideal para espaços pequenos, onde você não tem muita largura de parede. Então a bancada fica um pouco mais estreita e na área da cuba ela avança um pouquinho para frente. Agora um ponto muito importante, se você quiser colocar esse tipo de cuba de sobrepor no seu banheiro, é que a bancada precisa ficar um pouco mais para baixo, porque a cuba vai criar um volume que vai dar altura para isso. Então toda a parte de água, instalação de esgoto, precisa ficar um pouco mais abaixo do que o padrão. Tipo de cuba número 3, cuba esculpida na pedra. Esse é o tipo de cuba que é feito no mesmo material da bancada, seja ele em mármore, granito, silestone. É uma cuba que é fabricada, então você não vai comprar ela numa loja de material de construção. Quem vai fazer isso para você é a marmoraria ou então a oficina de corte, se você optar por fazer uma cuba ou uma bancada em porcelanato, que fica muito legal também. Esse é o modelo que a gente mais utiliza no escritório porque ele dá uma possibilidade muito grande de composição. A gente faz o projeto dessa cuba conforme o estilo do cliente, conforme o tamanho do ambiente, então você não fica restrito àquilo que você encontra para comprar numa loja. As vantagens desse tipo de cuba, ela é embutida, então você não tem aquele problema de acumular água em volta da bancada, porque você consegue jogar essa água, escoar essa água ali pela cuba. Você não precisa ver a válvula, você consegue camuflar ela com uma pedra. Então, o que a gente aconselha? Isso é um detalhe, uma dica muito importante. Você precisa ter uma peça de higienização. Essa peça, ela esconde a válvula de escoamento e permite que você retire ela para fazer uma manutenção, para fazer uma limpeza. Então, se você tiver uma peça de higienização muito grande, isso vai dificultar a sua manutenção, porque essa peça precisa ser removida e depois colocada no lugar. Então, é importante que ela tenha um tamanho adequado, que seja fácil de você movimentar.
Qual que é a desvantagem desse material? É que você vai gastar um pouco mais do que uma cuba de embutir de louça, né? Que é mais tradicional. Ela é uma peça elaborada, então ela é fabricada sob medida, ela tem um custo um pouco mais elevado. Por outro lado, ela fica mais em conta do que aquelas cubas de apoio que são mais arrojadas, que são maiores, que têm cores diferenciadas, então ela fica um pouco mais em conta. Outra vantagem é que você consegue adequar diversos tipos de ambiente. Se você tiver um lavabo pequeno, você faz uma cuba menor e nem por isso ela vai ter menos charme. Você consegue fazer um projeto diferenciado para ela também. Então, é o tipo de cuba que a gente indica na maioria dos casos, seja para um lavabo, seja para um banheiro de quarto, para um banheiro de visita, ela se encaixa muito bem. Tipo de cuba número 4, cuba de parede. Esse é o tipo de cuba que remete aos banheiros mais antigos, porque ele é feito diretamente na parede, então você não precisa de bancada e não precisa de gabinete. É um tipo de lavatório que é ideal para aquelas pessoas que gostam de um ambiente mais clean ou que não tem muito espaço. Tipo de cuba número 5, cuba de piso. Esse é o tipo de cuba que é o mais moderno e mais arrojado de todos e por isso ela tem um custo mais elevado, mas imprime uma personalidade ímpar ao seu ambiente, então é ideal para lavabos. Lembrando que a instalação de esgoto precisa ser feita no piso na maioria dos casos. Então, antes de você comprar um lavatório, você precisa certificar de como é feita a instalação e pedir para o seu encanador deixar tudo preparado. Resumindo, se você quer economizar e ter praticidade total, escolha a cuba de louça embutida. Se você faz questão de ter a cuba de apoio por conta do estilo, da imponência que ela traz para o espaço, escolha ela para um lavabo, para um lugar que você usa menos. E a opção que você tem mais variedade de formatos e de usos realmente é a cuba esculpida na pedra. Vai deixar o seu ambiente com estilo e com muita funcionalidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui abaixo os seus comentários, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. Até lá!